É feliz quem a Deus se confia. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, nossos irmãos também que nos acompanham de casa. Nessa quinta-feira da segunda semana da Quaresma, nós que estamos aí caminhando nesse grande retiro espiritual, nesse grande deserto que o Senhor nos levou, para que nós possamos trilhar esse caminho concreto de conversão, esse caminho concreto de mudança de vida, esse caminho do qual Deus vai nos provocando a voltar todo o nosso coração para Ele, que é o nosso Pai. Esse tempo quaresmal do qual nós estamos vivenciando de forma muito bonita, muito concreta. E a liturgia, nesse tempo, ela vai nos enriquecendo. Ela vai, como a Quaresma é sempre um grande retiro, a liturgia vai nos provocando, vai nos conduzindo naquilo que deve ser a vontade de Deus para cada um de nós. A vontade do Pai para os seus filhos, a vontade e o querer do Pai, que precisa se encarnando no coração dos filhos, na vida dos filhos que somos nós. A vontade de Deus que precisa se encarnar na nossa vida, precisa se tornar visível na nossa vida, nas nossas escolhas e naquilo que nós somos e naquilo que nós vivenciamos a cada dia. E hoje, na primeira leitura, nós ouvimos o profeta Jeremias, um trecho tão bonito do qual ele traz a nós, ele nos provocando a confiança em Deus. Essa confiança inabalável no Pai. Essa confiança inabalável em Deus que nós precisamos trilhar, treinar e cultivar cada vez mais para que nós possamos permanecer em Deus. Para que nós possamos permanecer na vontade do Pai. O profeta, ele se volta para o povo, e nós sabemos que todo profeta, ele profetiza, ele é enviado por Deus diante de um contexto, diante de uma realidade. O profeta é enviado por Deus para manifestar a vontade de Deus naquele contexto, para aquele povo, para aquele tempo específico e trazê-los de volta à vontade de Deus. Deus envia sempre um profeta, desde o Antigo Testamento, nos tempos atuais, Deus envia um profeta, Deus manifesta a sua profecia para chamar o povo de volta a Ele. O povo que se desvia, o povo que se afasta, o povo que se distancia de Deus. E quando eu falo povo, pense em cada um de nós, eu e você também, estamos inseridos dentro desse povo. Deus envia, Deus suscita um profeta, Deus suscita uma profecia para chamar esse povo, para atrair esse povo de volta para Ele, para o seu coração, para a salvação. O profeta está combatendo as falsas seguranças. Por isso, a confiança inabalável, a confiança em Deus para combater as falsas inseguranças. Vejam, o profeta se levanta diante de um contexto que o povo de Israel, e nós sabemos que Deus agiu com grande generosidade na vida desse povo. Nós podemos olhar ali no Antigo Testamento todas as maravilhas abundantes que Deus fez. Poderíamos narrar a passagem do Mar Vermelho, a pé enxuto, o Deus que foi alimentando o povo, Deus que tantas maravilhas que Deus fez em prol deste povo. Mas nesse contexto do profeta Jeremias, o povo começa a não olhar mais para Deus, mas olhar para os outros povos, sobretudo o Egito e a Síria, que eram reinos poderosos naquele tempo, que eram grandes impérios naquele tempo, e o povo começa a se apoiar, não mais em Deus, a sua confiança não está mais voltada em Deus, o Deus de Israel, o Deus justo, o Deus poderoso, o Pai de Abraão, o Pai de Isaac, o Pai de Jacó, não, eles começam a olhar para os reinos poderosos, e o pior, não somente olham, começam a seguir os povos, os pagãos, começam a se desviar do projeto de Deus para seguir os povos poderosos. E aí o profeta se levanta, porque a escolha para afastar o coração de Deus vai nos trazer morte, vai nos trazer sofrimento.
E é isso que o profeta está dizendo a esse povo: olha, não confieis no homem, não deveis confiar, porque vocês confiaram nos homens, confiaram nos poderosos, se voltaram para os poderosos e hoje estão sofrendo, hoje estão vivendo a esterilidade, hoje não encontram mais vida, hoje não encontram felicidade, hoje não encontram paz, não porque Deus é ruim, mas porque fizeram a escolha de se voltarem contra Deus. Por isso, essa confiança inabalável em Deus, em desapegar nessas falsas seguranças, porque nós, e aí trazendo para a nossa vida, para o nosso contexto, para a nossa realidade, nós como pessoas humanas, nós precisamos muitas vezes, e aí é importante entender a questão da fé, que nós sentimos necessidades de nos apoiar em seguranças, e muitas vezes Deus vai exigir de nós fé, e não algo visível. Esse povo, Deus estava trilhando um caminho com eles, de crescerem na fé, de crescerem na confiança, mas eles fraquejaram e buscaram se apoiar em povos, em situações, em poderes, em reinos, que não eram da vontade de Deus, e aí começaram a experimentar a esterilidade, começaram a experimentar aquilo que era o sofrimento desse povo, e é isso que o profeta está mostrando a ele: vocês se afastaram de Deus, vocês viraram as costas, o Deus que sempre cuidou de vocês, o Deus que amparou vocês, o Deus que vos sustentou no deserto, vocês se voltaram contra Ele, afastou o coração de Deus, porque o afastar aqui não é somente um afastar físico, o seguir os outros povos não é somente um afastamento, um seguimento físico, antes do afastamento físico, o afastamento do coração. O nosso coração que vai se esfriando aos poucos. Nós vamos olhando demais para o mundo. Nós vamos olhando demais para aquilo que são as tentações, as provações mundanas, e desviamos o nosso coração de Deus. Nós vamos nos apoiando demais nessas seguranças humanas, nessas seguranças mundanas. Nós vamos nos apoiando, nos apegando, nos apropriando de seguranças humanas, mundanas, e vamos nos afastando de Deus. E vejam, o pecado dentro do nosso coração é como esse vírus que está aqui e vai minando, vai corroendo, vai nos tornando desnutridos espiritualmente. E o nosso coração vai nos tornando insensíveis ao Pai, insensível à presença de Deus. Consequentemente, nós vamos nos afastando da vontade de Deus, nos afastando do querer de Deus. E vejam, Deus, como nós já ouvimos em vários momentos, Deus leva, sobretudo, Deus leva o povo para o deserto para falar ao seu coração. É Deus que conduz o povo ao deserto. Na primeira leitura, o povo está no deserto porque o povo se voltou contra Deus. Não é um deserto querido por Deus, não é um deserto pedagógico, do qual Deus leva o povo para o deserto. Deus leva o povo para lá poder falar ao seu coração, como diz o profeta Oséias, ou do qual Deus quer levar o povo para curar o povo, para modelar o povo, para manifestar a glória do povo. Não, a glória de Deus ao povo, não. Aqui é o deserto das nossas escolhas, não é o deserto querido por Deus, não é o deserto desejado por Deus, é o deserto fruto das nossas escolhas de afastamento da vontade do Pai, porque nós perdemos o foco, nós paramos de olhar para o Pai, nós paramos de olhar sobretudo para as promessas de Deus. O quanto nós somos um povo de cabeça dura, um povo sem memória, que esquecemos as promessas de Deus, sobretudo a promessa do céu. Nós vamos perdendo o foco e nós vamos correndo atrás de outras promessas que estão por aí. Tantas e tantas e tantas outras promessas que estão por aí, do qual nós vamos nos correndo atrás, e porque esquecemos da promessa do Pai. O Pai tem um céu para os seus filhos. O Pai tem um céu para mim, para você e para você que está em casa. O Pai tem um céu para cada um de nós. Essa deve ser a grande promessa e o grande objetivo da nossa vida, correr atrás da promessa que o Pai tem para nós. A promessa que o Pai tem para nós é o céu, é toda a eternidade. Só isso já nos bastaria a caminhar fielmente diante de Deus.
Só isso, mais nada. Só se Deus falasse: olha, filhos queridos, amados, eleitos, eu tenho um céu para vocês. Só essa verdade deveria motivar o nosso coração a caminhar totalmente na vontade de Deus, não olhar para o lado, não olhar para trás, não deixar ser iludido, não deixar ser seduzido, não, porque é a promessa de uma eternidade com Ele. Não é um momentinho, não é 1h30 com Deus, é a eternidade toda com Deus. Mas aí, como eu dizia, toda profecia, ela nos traz esperança, porque Deus mostra a verdade, a nossa verdade, mas também mostra a verdade dele. A verdade do povo aqui é o afastamento, a verdade do povo é o sofrimento, a verdade do povo é a esterilidade, porque eles se afastaram, eles estavam no deserto, mas não o deserto desejado por Deus, o deserto que era consequências das escolhas deles, aquele deserto que não modela o coração, mas aquele deserto que gera sofrimento. Essa é a verdade do povo. Vocês estão sofrendo, desnutridos no deserto pelas suas escolhas. Mas Deus é misericordioso, está convidando volta. Se outrora, se ontem confiaram nos povos, confiaram nos outros reinos, se voltaram se apoiando em falsas seguranças, voltem para mim, porque aí ele traz esse exemplo aqui da primeira leitura. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor, sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. A verdade nossa, povo sem memória e que se afastou de Deus. A verdade de Deus, eu sou misericordioso e vos chamo de volta para os frutos. Isso é quaresma. Deus que está nos chamando agora, como esse exemplo dessa árvore que é plantada à beira do rio. As raízes descem para o lençol freático e ali são alimentadas, ali são nutridas. O cristão deve ser esse homem, essa mulher que, unido a Deus, enraizando a sua espiritualidade em Deus, enraizando a sua vida em Deus, pautando a sua vida em Deus, vai sendo nutrido por Deus. E vejam, não tem medo das tempestades, não tem medo das tribulações, porque a nossa raiz está em Deus. A nossa raiz está no Pai, na rocha que é inabalável. A rocha é inabalável quando nós permanecemos com essa rocha, que é Deus. Vejam, outrora vós pecastes, outrora abandonastes a Deus, outrora estavam na esterilidade, no sofrimento do deserto. Voltem a mim, voltem ao coração do Pai, paute a sua vida pela vontade do Pai, volta o seu coração novamente ao coração do Pai, para que possam dar frutos. E qual é o grande fruto que Deus está nos provocando nesse tempo quaresmal? O fruto da conversão, o fruto da vida nova, o fruto da santidade, o fruto de amor, o fruto de misericórdia, o fruto de bondade, o fruto de honestidade, o fruto de generosidade. Esses são os frutos que só podemos dar frutos se nós estivermos enraizados em Deus. A sua vida está enraizada em quem? Ou será que tem raiz? Às vezes não tem nem raiz. Raízes. Os cristãos precisam criar raízes em Deus. Uma espiritualidade fecunda. Uma vida em Deus, para que nós não sejamos levados pelas ondas, para que nós não sejamos levados por tantas realidades que querem arrastar os cristãos à vontade de Deus, porque o pecado, o demônio, está neste mundo tentando nos arrastar da vontade de Deus, e se nós não tivermos raízes, nós seremos levados como uma folhinha ao vento, vai embora. Raízes, para que em Deus nós sejamos nutridos, fortalecidos, alimentados em Deus, com essas raízes que vão lá naquele lençol freático mais fundo, as raízes que vão se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, se alimentando de Deus, mergulhando em Deus, e os frutos virão, amados irmãos, os frutos virão. Só que nós queremos os frutos, mas não queremos que as raízes cresçam para baixo.
Nós somos apressados. Deus, eu vim nessa missa, eu preciso tudo aquilo que o Senhor quer para mim, mas não quer fincar raízes. Faça a tua parte. Finque as tuas raízes para que os frutos venham. Façam que as suas raízes cresçam para baixo, pela penitência, pela oração, pela mortificação, pela caridade. Aí isso vai fazendo que as nossas raízes vão crescendo para baixo, para baixo, para baixo. E aí sim, as raízes mais fundas, elas dão os frutos mais deliciosos. Só que a gente planta hoje, regou um pouquinho, já quer que venham grandes frutos. Os frutos vêm. Os frutos vêm quando as raízes estão aprofundadas em Deus. Todo mundo agora virou agricultor aqui, todos nós, aqui no santuário, você em casa, nós somos agricultores agora. Precisamos cavar e deixar as raízes aprofundar. Só que o pecado, o erro, os vícios, o apego a este mundo são pedras que impedem que as raízes cresçam para baixo e chegue até o lençol freático. E se as raízes não crescerem, o vento nos levará para onde ele quiser. E só que não é o vento do Espírito, é qualquer outro vento mundano por aí. Veja esse convite de Deus, por isso que é essa confiança inabalável. Porque se eu confio em Deus, eu permaneço com Ele. Porque o que nos afasta de Deus? O que nos leva a caminhar fora da vontade de Deus? Muitas vezes é a desesperança, é a falta de confiança em Deus. Não vai dar certo, eu não vou por aqui. Não, Deus quer, mas eu acho que Deus não vai olhar para mim. Eu acho que Deus não vai fazer por mim. Aí vem uma proposta aqui, uma tentação, uma sedução, uma falsa doutrina, uma coisinha ou outra. É melhor por ali que vai dar certo. Disseram que ali vai dar certo. Eu estou aqui, estou tentando, não está dando certo. Disseram que ali não precisa ter trabalho. Ali eu não preciso criar raízes. Ali eu não preciso mudar de vida. É só ali que vai dar certo. Pirim, 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 vai dar certo. Nós somos arrastados, porque falta confiança. Confiança é sinônimo de permanecer em Deus. Se tivéssemos aqui como medir a nossa confiança em Deus, nós mediríamos na capacidade que nós estamos permanecendo em Deus. Porque quem confia, permanece em Deus. Quem confia, permanece na presença de Deus, mesmo que venha as tribulações, as tempestades, a ventania, o tsunami, eu permaneço em Deus. Porque Ele é a rocha inabalável, inabalável, do qual eu preciso permanecer. Agora percebam como o evangelho de hoje também nos provoca na mesma realidade da confiança. Quem confia, permanece. O povo parou de confiar em Deus, virou as costas e foi viver do jeito que queria. E só encontrou sofrimento e um deserto estéril. Um deserto vazio, marcado pelo sofrimento. No evangelho de hoje, esse evangelho tão bonito que nós conhecemos, dessa parábola do qual Jesus narra, conta, do homem rico, e muito rico, porque fazia festa todos os dias, usava roupas esplêndidas, banquete esplêndido, muita gente, desculpa a palavra, um grande fanfarrão neste mundo. E na porta da sua casa, Lázaro, um homem pobre, ferido, doente. O único amigo que ele tinha era um cachorrinho, que ia lamber as suas feridas. Pensa, o único amigo que ele tinha, a única pessoa que era capaz de olhar, pessoa não, né? A única coisa que olhava para Lázaro era um cachorrinho, que talvez também estivesse cheio de sarna, que fazia companhia a Lázaro e lambia as suas feridas. Talvez Lázaro estava morrendo de fome, e a única comida que o cachorro tinha era lamber as feridas de Lázaro. E dentro dessa casa, o homem rico, poderoso, cheio de status, cheio de fama, ostentação, pessoas, amigos. E Lázaro estava ali esperando somente uma migalha para matar a sua fome. Somente uma migalha para matar a sua fome. Porém, um dia ambos morreram. Os dois morreram. Assim como eu e você. Não sei se você sabe disso, mas você vai morrer, viu? Fica tranquilo. Você em casa também, se já não te contaram isso, fica tranquilo, você vai morrer. Só não sei o dia nem a hora.
Nem eu sei a minha, mas nós morreremos, fique sabendo disso. Ambos morreram. Lázaro vai para o céu. Veja que bonito. Os anjos, quem nunca olhou para ele, se dignou. Os anjos vieram buscá-lo para levar até Abraão, levar até o céu. Lázaro tem nome. É pobre, não tem obras, não tem bens, mas tem um nome. O homem rico tem nome? Não, é um homem rico. Veja o quanto Deus olha. Porque o homem, não é aqui no problema, não é a riqueza, ter dinheiro ou não ter. Não é dinheiro. A parábola não está falando do dinheiro. A parábola está falando daquele que vive como se Deus não existisse. O homem rico. Que dinheiro, tranquilo. Quem tem, não é dinheiro que está falando aqui. O centro, a centralidade dessa parábola é essa realidade, que nós não podemos viver como se Deus não existisse. Como se Deus não existisse, como se Deus não viesse um dia nos julgar. Deus virá e Deus vai nos julgar pelas nossas obras, pela nossa vida, pelas nossas escolhas, por aquilo que nós fazemos, pela nossa capacidade de amar. O que Deus está aqui rejeitando nessa parábola é a falta de compaixão deste homem rico, do seu egoísmo, que fez com que ele adorasse a si mesmo e não tivesse os olhos voltados para o pobre que estava na porta da sua casa, que era Lázaro. Vem buscá-lo, vai morar com Deus, com Abraão, e o outro vai para onde? Para o inferno. Porque aproveitou tudo neste mundo, mas não teve o seu coração confiante em Deus. Agora eu pergunto para você, amados irmãos que está aqui, vocês que estão aqui no santuário. Não responde não, mas no fundo do seu coração, em quem está a sua confiança? Aqui, neste mundo ou em Deus? Porque Lázaro, o homem rico, que é melhor dizendo, ele confiava tanto neste mundo, ele achava que ele ia viver tudo neste mundo, e ele tinha que viver em veja o exagero da parábola, festas todos os dias. Não sei como esse homem aguentava fazer festa todo dia, porque festa é bom, pode me convidar para a sua festa, mas todo dia eu não quero não, pelo amor de Deus, além de engordar, né, misericórdia. Sem ir em festa, já estou engordando, que agora não pode ter festa, aglomeração, já estou engordando, imagina se eu fosse da festa todo dia. Devia todo mundo bola, a gula ali devia reinar, o pecado da gula dentro dessa festa, todo dia festa, mas um homem que vivia para si mesmo, escravo, egoísta, incapaz de enxergar o outro com compaixão. E vejam, os detalhes são importantes para nós. O Lázaro, ele esperava uma migalha. Ele não estava esperando ser convidado para entrar. Ele não estava esperando que fizesse um banquete para ele. Ele esperava as migalhas. Veja o quanto que o egoísmo fecha o nosso coração ao nosso próximo. O outro quer a migalha que eu tenho para dar para ele e eu não dou. Porque eu não quero. E vejam, esse homem rico, que não tem nome, porque Deus não o reconhece, ele se achava bom, poderoso, ele se achava fiel a Deus, mas ele nunca ouviu Moisés. O que nós achamos de nós mesmos nunca mais talvez não seja a verdade de Deus. Nós podemos nos achar tão bons. Eu sou tão bonzinho, padre, eu sou maravilhoso. Se a Virgem Maria estivesse aqui, ela iria se ajoelhar aos meus pés, de tão bom que eu sou. Nossa, padre, você não sabe das minhas orações. O meu anjo da guarda vem me visitar e ele vem pedir conselho para mim, porque eu sou tão bom. O povo ri, mas é verdade, que tem gente que acontece isso. Deus, eu tenho audiência com Deus toda semana. E ele vem perguntar para mim o que ele deve fazer com as pessoas neste mundo. Porque eu sou tão bom. Nossa, sou maravilhoso. Não necessariamente aquilo que eu penso de mim é verdade. Ele se achava bom, se achava um piedoso, se achava um judeu tão fiel, se achava um judeu tão abençoado, porque vejam, para o judaísmo, doença e pobreza era castigo, riqueza, abundância era bênção de Deus. Ele se via um homem mais abençoado deste mundo, porque ele vivia esbanjando todos os seus bens, a abundância dos seus bens,
Porém, Deus não o enxergava assim, porque ele não ouvia Deus. A pobreza ou a riqueza, ter ou não ter, não é sinal da bênção. O sinal da bênção é se nós estamos obedecendo a Deus ou não. Eu não sou abençoado porque eu tenho mansões e maravilhas. Eu sou abençoado se eu obedeço a Deus. Porque não existe bênção maior do que viver debaixo da vontade de Deus. E aí eu pergunto, onde está a tua vida? Nos bens ou debaixo da vontade de Deus? Você em casa, está nesse sofazinho, nesse conforto? Ou está debaixo da vontade de Deus? O homem abençoado é o homem que vive debaixo da vontade de Deus. E não aquele que é cheio de coisas. Pode ter coisas, não estou dizendo que não pode não ter. Pode ter, compra, gasta, faz o que você quiser. Mas veja, os seus bens têm que te levar a ter amigos no céu. Veja que bonito. Deus nos dá bens, nos abençoa com muitos bens. Uns mais, outros menos, mas Deus nos abençoa com os bens. Esses bens que eu tenho, que nós temos, devem nos fazer ter amigos no céu. E como que nós conquistamos amigos no céu? Sendo generosos, caridosos com o próximo. Não apegado. Mas veja, irmão, vamos caminhar, porque o tempo urge. Neste caminho do qual Deus está ali chamando a este homem, provocando a este homem a confiança em Deus, a este abandono em Deus e não se apegar, não deixar ser levado por a sua confiança nos bens materiais, nas riquezas, nas coisas, nas pessoas, mas a confiança que tem que ser somente em Deus, pautada em Deus, para que a nossa vida seja orientada para a vontade de Deus, somente para a vontade de Deus. Esse tempo quaresmal que nós estamos vivendo, nós somos chamados à conversão, chamado ao desprendimento do egoísmo. O grande problema deste homem rico é o egoísmo. Nós precisamos nos desprender do egoísmo, deixar de lado esse egoísmo dentro de nós. E olha, vou te dar uma boa notícia. Hoje eu só tenho boas notícias para nós. A primeira boa notícia é que você vai morrer, que nós vamos morrer. Essa é uma ótima notícia para nós. A segunda boa notícia que eu tenho aqui para dar para você, eu estou quase nesses jornais por aí, só dá notícia ruim. A segunda notícia que eu tenho que dar para você aqui hoje, para você que está em casa, é que todos nós somos egoístas. Todos nós. Olha que notícia maravilhosa. Todos nós somos egoístas. Um mais, outros menos. Mas nós precisamos nos desprender, desapegar deste egoísmo. Aí é a nossa parte. Porque o pecado deixou em nós consequências. E uma das consequências do pecado em nós é o egoísmo, é o fechamento. E veja qual é o grande problema do egoísmo. Ah, para, eu sou egoísta, eu gosto das coisas para mim. Não, não é isso. O egoísmo leva-nos à idolatria. Porque o egoísmo é uma adoração a si mesmo, uma adoração à nossa própria vontade, uma adoração ao meu querer, um fechamento em mim mesmo, que eu não consigo voltar os meus olhos para Deus e não consigo voltar os meus olhos para o meu irmão, para o meu próximo. O egoísmo vai corroendo o nosso coração para que nós nos tornamos servos de nós mesmos, escravos de nós mesmos. Somente a minha vontade prevalece neste mundo e nada mais. Dentro de um casamento, o egoísmo é uma desgraça. O cara quer que faça somente a vontade dele, se lasca. O egoísmo vai nos fazendo, nos levando, e é preciso desprender. Aí é a decisão, aí é o caminho de conversão, de não mais ser egoísta. Mas veja, não fique esse olhar egoísta na superficialidade das coisinhas. Ah, eu tenho essa toalhinha, ela é minha e eu não dou para ninguém. Não estou dizendo desse egoísmo, eu estou dizendo aquele egoísmo que nos fecha a Deus. Deus, eu sou o centro. Deus tem que fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Senão eu fico dodói. Esse caminho do egoísmo nós vamos nos desprender, deixar de lado, não vos voltar, porque o egoísmo, ele gera infidelidade. O egoísta não é fiel a Deus. O egoísta não é fiel a Deus, porque ele é fiel à sua própria vontade. E muitas vezes a minha vontade, a tua vontade, não é a vontade de Deus. Nós deixamos Deus de lado, porque eu quero que a minha vontade prevaleça. É só ver a tua oração. Deus não faz o que a gente pede para Ele, a gente fica revoltado que Ele vai pecar. Nos tornamos filhos, adolescentes, rebeldes.
O egoísmo vai gerando em nós essa idolatria, esse fechamento a Deus, que nos impede de nos abrir a Ele, de viver a sua graça, de viver a sua vontade. Porque nós vivemos para nós mesmos. Nós queremos encontrar a felicidade e não a generosidade. O egoísta é aquele que busca ser feliz, mas não busca ser generoso. Perguntinha para não responder. Estamos aqui, acho que 15º dia da quaresma, eu acho, se não me engano. 14º, 15º. Quais foram os atos de generosidade que você já fez nessa quaresma? Ou as suas penitências, as suas intenções nessa quaresma, só para você ser feliz, egoísta? Quais foram os gestos de generosidade que você já fez? Estamos no 15º dia da quaresma. São 40 dias, quase a metade. Quais foram os gestos de generosidade que você fez? Porque o egoísta, ele busca a sua felicidade a todo custo. Aquela felicidade doentia, fechada em si mesmo. E ele não pauta pela generosidade. Por isso o egoísta, ele não é fiel a Deus. O egoísmo não gera fidelidade. Não gera fidelidade. Por isso que o demônio trabalha poderosamente sobre o egoísmo. Para que nós sejamos cada vez mais egoístas. E veja a sociedade que nós vivemos, uma sociedade egoísta, porque o egoísta ele não se abre a Deus. Ele até busca a Deus, ele até vai à igreja, ele está dentro do templo, mas ele não se abre a Deus. Está sentado num banco, está pregando de casula, não significa que eu estou aberto a Deus. Porque eu posso estar procurando aqui o aplauso e não procurando a Deus. Me torno egoísta. Amados irmãos, o Senhor está revelando a nossa verdade para nos chamar para a verdade dEle. A nossa verdade é a nossa miséria, a nossa verdade é o nosso egoísmo, a nossa verdade é a nossa fraqueza. Precisamos tocar nas feridas para que, revelando a nossa verdade, nós sejamos atraídos para a verdade de Deus. E qual é a verdade de Deus? O amor misericordioso que nos chama de volta para Ele. O amor misericordioso que nos atrai de volta para Ele. Por isso é necessário nos desprender do egoísmo dos apegos aos bens materiais, desapego aos bens humanos, dos apegos aos bens terrenos, para que nós não vivamos mais como Deus se não existisse. O egoísta vive como se Deus não existisse. O único Deus é Ele mesmo. Ele vive como se Deus não existisse. A minha vontade a todo custo. E Deus não existe. Por isso que ele se torna um idólatra. Um idólatra, o egoísta. É orientar a nossa vida tudo para Deus. Tudo para o céu. Tudo para a eternidade com confiança. Com confiança em Deus. Toda a nossa vida para Deus. Vejam. O homem rico, que não tem nome, porque não é reconhecido por Deus, ele tinha tudo, e achava que os bens iria fazê-lo comprar o céu, só que ele não comprou o céu, ele desceu para o inferno. Lázaro, que não tinha nada, os anjos vieram buscá-lo, porque a sua vida era confiante em Deus. Ele passou por tudo, sofreu tudo, e não murmurou contra Deus. Por isso que os anjos vieram buscá-lo. Os bens materiais não garantem o céu. Ele não pode comprar o céu para nós. Mas a garantia, o passaporte para o céu é o amor concreto com o próximo. Vejam, o que o Senhor está nos ensinando agora. Tudo isso que nós buscamos neste mundo, tudo aquilo que nós pautamos, movido por este egoísmo, pelo apego aos bens, às coisas, às pessoas, tudo que nós conquistamos neste mundo, não pode garantir, não pode comprar o céu. O que vai nos garantir o passaporte para o céu é o amor ao próximo, a compaixão, a misericórdia, a caridade, a generosidade, etc, etc e etc. O egoísmo é um peso que ancora a nossa vida aqui. O desprendimento eleva a nossa alma a Deus. O que você quer? Ficar aqui e descer para baixo, para o inferno, ou subir para o céu? Desprenda-se. Desprenda-se daquilo que te aprende nesse mundo.
Desprenda-se daquilo que te faz apegado a este mundo. Desprenda-se deste egoísmo, destes sentimentos que nos amarra como uma âncora neste mundo, para que o nosso coração seja elevado de volta para a eternidade, para o céu, para que nós possamos participar do grande banquete celeste. Do grande banquete celeste. Nós temos medo de tudo, gente. Se eu perguntasse aqui e mandasse responder, quem quer morrer? Acho que ninguém ia levantar a mão. Quem quer perder o seu marido? A esposa, claro que não quer. Quem quer perder os seus filhos? Ninguém quer perder, nem eu. Não tenho filho, mas não quero perder ninguém. Quem quer perder o seu carro? Não. Quem quer perder, o que mais que eu podia dizer? O seu emprego, já falei, né? A gente tem medo de perder tudo, tudo. A gente não quer perder. Olha, estamos morrendo de medo de pegar o Covid. Claro, não queremos morrer, não queremos ficar doente, não queremos levar doença para o outro. Então nós estamos nos precavendo. Porque nós não queremos pegar, não queremos levar para ninguém, não queremos morrer, não queremos que ninguém esteja ao nosso redor morra. E aí nós vamos fazendo coisas para não perder aquilo que nós valorizamos. E o que você tem feito para não perder o céu? O que você tem feito para não perder o céu? O que você tem feito para não perder o céu? O que você em casa tem feito para não perder o céu? O que você, Padre Ala, tem feito para não perder o céu? Eu não quero perder nada, mas o céu eu não empenho para não perdê-lo. Nós estamos brincando com a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é isso. Sim, tudo isso, mas isso não deve nos levar a viver uma vida morna. Isso não deve nos levar a viver uma vida fria. Isso não deve nos levar a não viver uma vida na urgência da santidade, na urgência da conversão, na urgência da mudança de vida, não. Nós precisamos, pautado pela vontade de Deus, voltar o nosso coração para Deus, desapegar deste mundo. Nós temos medo de perder tudo, mas não temos medo de perder o céu. Nós vamos sair dessa Eucaristia hoje, decididos a lutar pelo céu, e a desejar o céu, a desejar esse banquete celeste, na glória com o Pai, definitivamente. É isso que nós vamos nos acordar, Igreja Católica, povo de Deus, nessa quaresma. Chega de mimimi, de apego a essas coisas, e pautar a nossa vida para o céu. Existe um céu para você, onde não haverá choro, onde não haverá lágrimas, onde não haverá sofrimento, somente abundância. E nós queremos continuar neste mundo, apegados à miséria deste mundo. Alguém quer perder seu carro? Se tem, né? Alguém quer perder sua bicicletinha? Alguém quer perder o seu sapato? Alguém quer perder sua carteira? Alguém quer perder o seu dinheiro? Alguém quer perder o seu filho? Alguém quer perder a sua esposa? Alguém quer perder o seu marido? Alguém quer perder o seu pai? Alguém quer perder a sua mãe? Não. E porque não quer perder, faz de tudo para proteger. O que tem feito para proteger a tua alma de Satanás, que está rondando você para te matar e destruir? O que nós temos feito, amados irmãos, para não perder o céu que Deus tem para nós? A nossa liberdade. O céu já foi aberto com Cristo na cruz, as portas do céu estão abertas. Mas o que nós estamos fazendo? O que nós estamos nos empenhando? Ou estamos vivendo a quaresma como mais uma, de qualquer jeito, oba-oba, beleza, só alegria, fiz aqui uma penitência para emagrecer, não estou buscando mais nada, não estou buscando conversão, não estou buscando mudança de vida. O que você está fazendo para não perder o céu que Deus te deu? Deus já te deu, Deus já nos deu o céu. O que nós estamos fazendo para não perder o céu? Por isso é preciso permanecer em Deus, nos desprender deste mundo, nos desprender das falsas seguranças, nos desprender da mundanidade, da mentalidade mundana, para vivermos somente para Deus, orientados para Deus, escolhendo, porque vejam, Deus é misericordioso, e nós estamos na casa do Pai das misericórdias, glória a Deus. Mas a misericórdia vai agir até a hora que você fechar os teus olhos. Depois é só a justiça. A misericórdia é até a hora que a gente fechar os olhos. Depois que morrer, é só a justiça. Deus está perdoando, 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 chamando, chamando, perdoando, chamando, perdoando, chamando, dando chance, dando oportunidades a nós.
a todos nós. Mas quando fechar os teus olhos, quando eu fechar o meu olhinho, e eu não sei que dia vai ser, ali só haverá justiça. É a hora do acerto de contas. Finalizo com o ensinamento de Dom Bosco. Dom Bosco dizia que todos aqueles que estão no inferno deixaram para se converter amanhã. Todos aqueles que estão no inferno deixaram para se converter amanhã. Deixaram para amanhã. Só que o amanhã não chegou. Por isso foram para o inferno. Não deixa para amanhã, amado. Não deixa para amanhã. Você em casa, pelo amor de Deus. Deixa eu dizer, como dizia a leitura esses dias. Cria vergonha na tua cara e não deixa a tua conversão para amanhã. Porque talvez não haverá o amanhã. O homem rico não deixou para amanhã, viveu só hoje. Deixou para amanhã, viveu com a barriga cheia, esbanjando. O amanhã chegou e ele acordou lá no inferno, desesperado, pedindo uma gotinha de água na sua língua. E Lázaro se banqueteando no banquete celeste, ao lado de Deus. Finalizo lembrando aquilo que Dom Bosco nos ensinou. Todos aqueles que estão no inferno deixaram para se converter amanhã. O que você tem feito para não perder o céu que Deus tem para você? Por isso, permaneça em Deus, para que os frutos venham, e os frutos virão se as nossas raízes estiverem em Deus e não no mundo. Cria vergonha na cara e voltemos o nosso coração, a nossa vida e as nossas escolhas para Deus. Fica de pé, vamos rezar mais um pouquinho. A hora deixa. Coloca a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos. Se encontre agora com a tua verdade. É a tua verdade agora. Lembra que eu disse? A nossa verdade não é para humilhar. A nossa verdade é para nos libertar e nos abrir a Deus. A nossa verdade, seja lá qual for, talvez não tão boa, talvez ruim, péssima, sejamos como esse homem rico, escravos de nós mesmos. Mas a verdade de Deus agora, filho, volta. Filho amado, volta. Filho, volta para mim. Volta para o meu colo, volta para os meus braços. Volta a construir a tua vida em mim. É tempo de quaresma, é tempo de conversão. É tempo de voltar para mim. É tempo de voltar para o essencial. Deixa o supérfluo de lado. E agora dê a sua resposta a Deus com suas palavras. Até mesmo antes de nós cantarmos essa música, mas vai dizendo: Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar, Pai. Eu quero voltar, eu quero me desprender deste mundo. Eu quero me desprender do egoísmo. Eu quero me desprender dessas falsas seguranças que eu fui construindo. Eu quero me desprender, Senhor, das muralhas que eu fui colocando ao meu redor, para que eu vivesse ali fechadinho no meu mundo. Mas eu quero agora me abrir mais e mais ao Senhor, a Tua graça. Eu quero voltar, Senhor, estar fincado em Ti, desfrutando, Senhor, me alimentando, nutrindo da Tua graça, Senhor. Como esta árvore que é plantada à beira do rio, à beira do rio que está sempre viva, sempre florescida, sempre frutuosa, Senhor, porque ela se alimenta de Ti, desta água. E o Senhor é esta água em nossa vida. Por isso nós, como Teus filhos, Senhor, estamos nesta hora, nesta Eucaristia, nos decidindo mais uma vez a voltar, a colocar o nosso coração em Ti, Senhor. Não deixando, nos desprendendo daquilo que é o pecado, Senhor. Nos desprendendo daquilo que é a maldade, os vícios, tudo aquilo que nos faz, Senhor, prisioneiros deste mundo, para que possamos escolher pelo céu, Senhor, caminhar pautados pelo céu, em rumo à Tua promessa, Senhor. Nós queremos caminhar como cristãos, a caminho, em direção ao céu, em direção à eternidade que o Senhor tem para nós. Queremos caminhar na Tua vontade, Senhor. Que a Tua graça nos conduza e nos fortaleça. Cantemos dizendo, respondendo ao Senhor. Levanta seus braços e cante isso. Sem a graça do Senhor nós não conseguimos. O Senhor nos despertou nesta tarde. Peçamos a Ele essa graça, porque a sua misericórdia é também dispensar sobre nós a graça para darmos esse passo. Então diga:
renova-me, Senhor Jesus. Declare: já não quero ser igual. Não quero ser egoísta, Senhor, não quero ser apegado. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Renova o seu desejo mais sincero do seu coração, porque é o Senhor que nos renova, é o Senhor que nos converte, é o Senhor que nos transforma. Já não se nós desejamos, se nós aceitamos, nós deixamos. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Com humildade, reconheça, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Declare: porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim, nos meus pensamentos, Senhor, precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sai da sua voz no Espírito e deixe que o próprio Espírito ore em você e vá modificando o teu coração nesta hora. Vá arrancando do nosso peito esse egoísmo, esse apego às coisas desse mundo. Quantas riquezas, Senhor, nós temos nos apegados. A quantas riquezas, Senhor, materiais. A quantas riquezas, Senhor, pessoais. Nos apegamos a pessoas, nos apegamos, Senhor, a situações, a empregos, nos apegamos ao pecado, ao medo, Senhor, aos bens materiais. Mas hoje, Senhor, nesta Eucaristia, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos liberte, Senhor, de todo esse apego, de tudo aquilo que nos deixa rico nesse mundo e pobre para o céu. Mas não, Senhor, nós queremos nos entregar, nos esvaziar de tudo, Senhor, para recebermos o prêmio eterno, porque somos do céu. Nós queremos, Senhor, a partir de hoje, lutar, Senhor, dia a dia, para preservar aquilo que o Senhor já conquistou para nós, o céu, para não perdermos a vida eterna, para não perdermos, Senhor, a intimidade contigo. Por isso, Senhor, vem com o Teu Espírito, vem com a Tua graça, vem com a força do alto, com o auxílio do alto. Ore em nós, Espírito, fale em nós, Espírito Santo. Muda-nos, Espírito Santo, levanta-nos, Espírito Santo. Somos Teus e queremos ser de Deus. Vai dizendo para o Senhor aquilo que você quer desapegar nesta hora. Vai dizendo: Senhor, eu quero desapegar desse vício, dessa maldade, desse pecado, Senhor. Eu me decido nesta hora me desprender deste pecado, dessa mania, desse vício, Senhor. Eu quero nesta hora me desprender de tudo aquilo que me afasta da Tua vontade, Senhor, de tudo aquilo que não condiz com a minha vida como cristão, na minha identidade, Senhor. Eu quero nessa Eucaristia me desprender, porque eu preciso da Tua graça, do Teu Espírito, Senhor. Eu quero sair dessa mornidão espiritual, eu quero sair dessa frieza espiritual, Senhor. Eu quero viver o tempo da Quaresma com um tempo de intensidade espiritual, um tempo de oração, intensificar a minha vida de oração, a minha penitência, Senhor, a minha caridade, porque eu quero construir a minha vida para a eternidade, para o céu, Senhor, porque este mundo não me satisfaz mais, esse mundo não me realiza, Senhor. Somente em Ti a realização, Senhor. É isso que eu quero, isso que eu desejo, provocado, Senhor, por essa palavra. Eu não quero ser este homem rico, Senhor. Eu quero ser igual Lázaro, que vai banquetear contigo no banquete celeste.
banquete celeste, Senhor, porque vivemos a tua vontade, sobre a tua vontade, Senhor, do qual nós queremos, do qual nós estamos escolhendo, do qual nós estamos desejando nesta hora, Senhor, e dando a resposta. Nós queremos viver sobre a tua vontade, somente a tua vontade, Senhor. Levante os seus braços mais uma vez e canta isso, porque com fundo, tudo que desejando de há fato essa mudança dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Amém? Amém.